Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos ficar de pé? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. Damos as boas-vindas a você que está aqui nesse prédio, a você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, e que a mesma graça que atua e o mesmo Espírito que atua nesse ambiente também vá de encontro a você que está conosco, que você possa receber do Pai, que você possa ser ministrado e abençoado por tudo que vai acontecer aqui, pela adoração, pelo louvor, pela palavra que será ministrada nessa noite. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Estamos aqui hoje vivendo esse tempo de chuva, né? Como está lá fora chovendo, né? Então a chuva física, que a chuva espiritual também possa vir sobre a nossa vida nesta noite aqui, que a chuva espiritual também possa ir sobre a sua casa, que você seja abençoado, que você seja abençoada em o nome do Senhor. Nós não sabemos o que você está passando, o que você está vivendo, mas saiba de uma coisa: o Senhor conhece os seus, o Senhor conhece a sua vida, e nós queremos orar e abençoar você nesta noite. Vamos orar ao Senhor então, vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, te agradecemos, celebramos o teu nome, sabemos que o Senhor vive, que o Senhor reina para todos sempre. Nós te adoramos, Pai, nós bendizemos o Senhor. Espírito Santo, que a tua graça, que o teu fluir venha sobre nós nesta noite, que o teu Espírito, ó Pai, venha encher este ambiente, que a graça do Senhor alcance a vida daqueles que estão em casa também nos ouvindo, nos vendo. Pai, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abençoamos a equipe de louvor que vai nos conduzir nesse tempo de adoração, os nossos irmãos voluntários que estão servindo na recepção, nos lá fora, Senhor Deus, no Kids. Abençoamos a vida dos teus filhos, na mídia, no som. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor os acompanhe também da mesma forma. Somos gratos, ó Deus, pelo serviço de cada um, em o nome de Jesus. E nos conduza ao Espírito Santo numa noite onde que o nosso coração será tocado pela palavra do Senhor. Nós não seremos mais o mesmo. Sairemos desse prédio transformados e tocados pelo poder da palavra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós bendizemos o Senhor e te celebramos nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar e vamos celebrar aquele que reina e vive para todos sempre. Aleluia. Vamos começar louvando o nome do nosso Deus, dando palmas para Ele, amém? Glória a Deus, porque Ele é único, digno de toda exaltação, de todo louvor. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus. Seguir.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Nós te adoramos, Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantos creem nisso? Eu creio. Aleluia. Glória a Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença, Pai. É na tua palavra que nós cremos, ela é a verdade. E ela nos fala isso, que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Nós te amamos, Pai. Nós amamos a tua presença, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Declara essa verdade, meu irmão. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
nós possamos nos alegrar. Nesse momento, meu irmão, eu quero te convidar a orar pela cadeira vazia. Nós vamos orar pelas cadeiras vazias, como sempre fizemos. Nesse tempo nós vamos estar intercedendo pela vida daqueles irmãos que não puderam estar conosco devido ao tempo, o clima, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, enfermos, né? Oramos pelo pai da irmã Vanessa e do irmão Igor, que recebeu alta do hospital. Glória a Deus, já está em casa. Hoje também, isso, pode colocar aqui, mano. Também a nossa irmã Fernanda, também hoje saiu o diagnóstico, está recuperada da Covid. Irmãos, o milagre maior é que os pais ali convivendo, a pastora Simone e todos ali na casa, eles não foram contaminados. Louvado seja Deus. A Cris do Márcio também já está saindo, também se recuperando. Sexta-feira já está liberada para se relacionar. Irmãos, isso é uma realidade. Nós sabemos que a infecção, o vírus existe, está no nosso meio. Zele, preserve a sua integridade física e a do próximo também. Quando você estiver aqui no prédio, use as máscaras. Cuidado com abraço, com toque, né? Deus te guarda, mas também você tem que fazer a sua parte aí, né? Temos que vigiar nesse contexto. Então nós vamos orar pela cadeira vazia. Eu quero que você saia do seu lugar e ore por essa cadeira vazia. Peça que o Espírito de Deus traga as pessoas. Peça que o Espírito de Deus alinhe o coração das pessoas ao coração do Senhor também. Deus, nós no nome de Jesus oramos por essa cadeira vazia. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão em casa. Oramos por aqueles, ó Deus, que diante a essa pandemia, a um momento se esfriou na fé, Senhor. Oramos para que o fogo do Espírito Santo de Deus venha sobre a vida dele, venha sobre a vida dela. Reaviva, Senhor, o fogo, a paixão pela tua casa, pela tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, abençoamos a vida daqueles que estão enfermos. Ó Pai, aqueles que foram infectados, ó Deus, por esse vírus, aqueles que estão, ó Deus, se recuperando, nós nos alegramos, ó Deus. Oramos por aqueles que estão nesse momento passando, ó Deus, por essa situação de infecção viral, Senhor, mas tu podes, ó Deus, cuidar, restaurar, transformar. E Deus, no nome de Jesus Cristo, tu pode curar a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem e desta mulher, Senhor. Dê sabedoria aos nossos governantes, ó Pai. Oramos para que o teu povo não se esfrie na fé diante desse gigante, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oramos por esta cadeira vazia, para que o teu Espírito, ó Pai, possa convencer o homem da necessidade de ter um encontro contigo, do homem ter um relacionamento contigo. Tu podes, ó Espírito Santo, fazê-lo. Um dia o Senhor fez conosco, nós que estávamos, ó Deus, com os nossos pés no lamaçal do pecado. Ó Deus, o Senhor nos arrancou deste lamaçal, firmou nossos pés sobre a rocha, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Oramos, ó Deus, por esta cadeira vazia, para que o Teu Espírito traga, Senhor, as pessoas aos cultos de celebração. Ó Pai, eles não fiquem apáticos, ó Deus, amedrontados diante dessa situação. Ó Deus, estamos fazendo a nossa parte, ó Deus, cuidando do nosso físico. Ó Deus, eu sei que o Senhor pode fazê-lo também. Traga, Espírito Santo de Deus, as pessoas, para que elas possam ser, ó Deus, tocadas pela palavra do Senhor, avivadas pela palavra do Senhor, impactadas pela palavra do Senhor, pois diz a tua palavra que quando conhecemos a verdade, a cada dia ela nos liberta. De Deus, então, que nós não sejamos escravos, ó Deus, de uma mentira, muitas das vezes que é liberada na mídia, Senhor, ó Deus, e ficamos tão apreensivos, ó Deus, com o que está acontecendo no mundo, mas cremos que o Senhor está no trono, o Senhor governa, o Senhor cuida de nós, como sempre tem cuidado. Então, Deus, nós te agradecemos e celebramos o Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém.
amém, 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 queridos. Neste momento também nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você vai ter a liberdade de devolver aquilo que o Senhor tem te dado, e você vai ter a liberdade de semear uma oferta, o dízimo ao Senhor nesta noite. Então vamos cantar, e nós vamos depois também ter a palavra de Deus, a ministração da palavra do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós te adoramos, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Amém. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, pelos pedidos de oração que aqui estão, pelas crianças que vão descer também, né, Edgar? Isso. Então vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos entregues e devolvidos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria aos administradores. Que a tua graça seja sobre aqueles que cuidam, Senhor, das finanças de nossa igreja. Dê sabedoria para usar, ó Deus. Dê sabedoria para administrar. Dê sabedoria, Senhor, para cuidar do santo recurso que é depositado no teu altar, Senhor. Oramos pelos pedidos de oração. Oramos, ó Deus, por cada irmão que anotou, escreveu o seu pedido. Não para que o Senhor venha ter conhecimento, mas para que nós, ó Deus, aquele que escreveu, possamos saber que o Senhor sabe e que o Senhor irá fazer o melhor para a nossa vida e para a vida deles. Oramos assim também pelas crianças que o Senhor tem nos dado, Senhor. Não são a igreja de amanhã, Senhor, são a igreja de hoje. Nos ajuda, Senhor, a educar, a ensinar as nossas crianças no caminho que se deve andar, pois a promessa do Senhor é essa: quando crescerem, Senhor, não se desviarão deste caminho. Nós te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém, amém, amém. Obrigado, Gil. Obrigado, querido. Você pode se assentar. Hoje, nossa irmã Simone, pastora Simone, ainda está de quarentena. E nessa noite a pastora Vânia vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Vânia, que o Senhor possa te abençoar. De graça.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Estão todos felizes com o Senhor? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Enquanto você vai procurando, eu quero declarar essa paz. Eu quero declarar essa paz sobre a vida de cada um que está nos assistindo, que estão em casa, amém? E que essa palavra possa ser renovada na sua vida, fazendo com que algo novo aconteça na sua vida, no seu ministério, amém? Na área que você estiver precisando, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, amém? Mateus capítulo 11, o versículo 28, amém? Que Deus possa estar, através do Espírito Santo, guiando e mostrando a necessidade de cada um nessa noite. Vamos orar ao Senhor e declarar a Ele, amém? Que Ele possa ter liberdade de falar aos nossos corações, porque nós somos supridos através dessa palavra. E que você, nessa hora, venha se despojar de todo o seu conhecimento, de toda a sua sabedoria, para que essa palavra tão simples venha ser renovada e que você possa entendê-la de uma forma diferente, amém? E que ela venha te trazer força, iluminando os olhos do seu coração, para que você possa, em nome de Jesus, entender com mais clareza qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado, amém? Eu quero agradecer também a pastora Simone, que está nos assistindo, por estar me concedendo a graça de estar aqui ministrando, né? Confiando, porque estar no lugar em que ela tem o costume de estar é algo, assim, de responsabilidade. Não é verdade, irmãos? Estamos sentindo muito a sua falta, viu, pastora? Como eu te disse na mensagem, falta da pastora, falta da família, e quando nós chegamos aqui, nós já sentimos diferença, está faltando alguma coisa. Amém, igreja? Você se sente assim? Porque eu me sinto assim quando eu chego. Então, que Deus abençoe a sua casa e continue trazendo a cura, a restauração, no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, esse é o momento, Pai, em que nós nos alegramos em estar na Tua presença, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse dia, por essa noite. Obrigada, Deus, por essa palavra que vai ser lida, ministrada, direcionada pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todas as cadeias levantadas contra o conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, não tenha poder, Senhor, nessa noite. Ó Deus, ó Pai, paralisar, ó Deus, a ação que o Senhor já, ó Deus, proferiu para cada um de nós e para cada vida que aqui está, para cada família, para cada lar representado aqui, ó Deus, e através das redes sociais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Deus, que a Tua palavra venha fluir de forma sobrenatural, que nós venhamos nos diminuir na Tua presença, reconhecer o Teu senhorio e declarar, Pai, que só o Senhor é Deus. E que acima do Senhor não existe, não há outro igual a Ti, Senhor. Nós Te amamos, Te adoramos e nós queremos mais do Senhor nesta noite. Nós queremos sim, ó Pai, nos prostrar diante da Tua beleza, diante da Tua santidade, para declarar que nós precisamos do Senhor. Ó Pai, nós somos eternos, dependentes do Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos e declaramos: tenha liberdade, Espírito Santo, de falar conosco, de nos ensinar, de estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28, do 28 ao 30. É uma palavra muito conhecida, irmãos. É uma palavra que você já ouviu, uma palavra que você já leu, mas Deus tem falado muito comigo através dessa palavra nesses últimos dias. E Ele tem feito algo diferente na minha vida, porque a palavra do Senhor se renova. E tem sido algo assim muito edificante. E eu gostaria, né, que Deus pudesse estar fazendo com você
a mesma coisa, a mesma obra renovadora que Ele está fazendo na minha vida. Porque, irmãos, anos de igreja não fazem diferença. Amém? Porque a nossa postura diante de Deus e da palavra, ela tem que ser diária. Amém, irmãos? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, porque essa palavra é uma palavra conhecida, mas nós vivemos ela todos os dias. Amém? E a palavra do Senhor diz que vocês têm que estar com sua aljava cheia, porque na hora que o inimigo bater na sua porta, o que é que você faz? Você tem resposta. Mas não é uma resposta sua, você vai lá, tira a palavra e responde ao inimigo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É ou não é uma palavra conhecida? É uma palavra que nós estamos, se você for falar, cansados de ouvir. Mas Jesus, quando estava proferindo essa palavra, ele estava ali na Galileia. E ele não só pregou essa palavra, mas ele fez muitos milagres naquela região, naquelas cidades. E Jesus, ele fez muitos milagres, ele curou, ele fez maravilhas no meio daquele povo. Só que muitas das pessoas que estavam ouvindo Jesus ali, que viu tudo que ele fez, eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles continuaram da mesma forma. Eles não creram em Jesus. E isso fez com que Jesus proferisse uma palavra de juízo sobre eles. Né? Você pode ver lá no versículo 23, e ele fala sobre o castigo que ia sobrecair sobre aquela cidade. Mas é interessante que depois de uma palavra de juízo, Jesus, ele profere também uma palavra de graça. E antes de proferir essa palavra de graça, ele dá graças a Deus por tudo que Deus fez por ele. Veja comigo no versículo 25, o que Jesus falou para o Pai. E é algo que nos envolve. Essa palavra que ele falou para o Pai, ela nos envolve. E você vai observar aí que ele diz assim, no versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Assim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? E você nessa noite recebeu essa revelação. E Deus, através dessa palavra, te faz um convite. E esse convite, irmãos, é para todos que conhecem a palavra e para aqueles também que não conhecem a palavra. Jesus convidou o cansado, o oprimido, e ele fez uma promessa de aliviar, de tirar deles o jugo e trocar com o dele. Então nós vemos aqui, né, nessa noite, que essa palavra, ela nos mostra que Jesus, ele é a aliança entre você e Deus. E nós sabemos que ele fez essa aliança através do sacrifício da cruz, vertendo o seu sangue. E quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, ele falava de uma forma em que a igreja, às vezes, ela se esquece desse derramar de Deus. Ela se esquece quando ela está sendo atribulada. Quando Jesus
derramou o sangue, verteu ali na cruz do Calvário, ele disse: tudo está consumado. Ele falou: tudo está consumado. E a minha posição diante de Deus é crer que tudo foi consumado. E que no mundo de dores, de aflição, como ele observou aquele povo, Jesus cansado, porque ele também cansava enquanto homem, ele cansado daquela trajetória, ele estava numa cidade e foi para outra, então seu corpo físico estava cansado. E Jesus chegou, olhou aquele povo, observou a situação, e ele viu que aquele povo estava cansado. Eles estavam cansados fisicamente, eles estavam cansados espiritualmente. Havia sobre eles um jugo que estava ali transtornando a vida deles. Jugo de líderes que colocava um peso tão grande sobre eles, porque nem eles mesmos poderiam carregar aquele jugo. E eles impunham, né, com as suas leis, jugo de cansaço físico, espiritual. O povo estava cansado, Jesus viu aquilo. E quando Jesus olhou, ele disse: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, eu vou te aliviar. Esse convite é para você nessa noite, meu irmão. Nós sabemos que nos dias de hoje, vivemos dias difíceis, e a luta que sobrevém sobre nós é muito grande. E Jesus quer te descansar. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, já há dias, eu nem sabia que eu estaria ministrando essa palavra. Porque a palavra primeiro vem para nós. E nós, enquanto pastores, nós recebemos pessoas, nós conversamos com pessoas, nós aconselhamos pessoas. E essa semana eu estava observando uma pessoa que estava nessas condições. E Deus é tão tremendo que Ele já havia ministrado essa palavra no meu coração. E eu pude ministrar essa palavra no coração dessa pessoa. E ela me disse, vivendo uma crise familiar, ela estava assim, perturbada, uma pessoa que tinha perdido o equilíbrio emocional, espiritual, e você via que estava cansada de trabalhar, cansada espiritualmente. Esse cansaço tira a sua força de buscar a Deus. Esse cansaço tira a sua força de estar se restaurando diante do Senhor, para que você possa, como eu disse, estar com a aljava cheia. E o inimigo, ele trabalha para esvaziar essa aljava e não permitir que você renove o seu estoque de palavra. Isso é feito no nosso devocional. E a fraqueza espiritual está tomando conta da igreja. E essa pessoa estava tão transtornada, e estava vivendo um drama familiar, estava com problemas com a filha, e vivendo assim, uma situação crítica, que eu olhei e falei: Deus, tem misericórdia. Aí Deus trouxe um sonho para ela mesma. E nesse sonho, havia, irmãos, uma aranha muito grande. E essa aranha, na porta da casa dela, tecendo. E ela acordou. De repente, ela voltou a dormir e ela começou a sonhar novamente. Só que essa aranha já não estava mais na porta, essa aranha já estava na garganta dela, tecendo para dentro dela. E ela me contou o sonho, e eu falei: Deus, o que está representando essa aranha? Senhor, isso é uma obra muito grande. Isso veio para realmente acabar com a vida dela. E eu fui buscando de Deus ali, e Deus me deu o seguinte discernimento. O que uma aranha faz, né, quando ela pica uma pessoa? O veneno dela paralisa. O veneno dela, ele faz com que você perca, né, a força. E no mundo espiritual, Deus começou a falar comigo que Satanás, ele vem através dessa aranha, nesse formato de aranha, mas está representando, né, a pessoa de Satanás, e ela vem para paralisar a sua vida. Ela vem e te deixa completamente desequilibrada emocionalmente. Ela faz com que você
perca a vontade de estar com Deus, que você perde a força de buscar Deus, de buscar a presença de Deus, e nós sabemos que sem a presença de Deus não adianta, nós seremos simplesmente crentes, porque a palavra de Deus fala que nós temos que não ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra, não é verdade? E se eu só ouço, mas não pratico, a minha aljava está vazia. Porque a atitude, né, ela vale mais do que 1000 palavras. O pastor prega muito isso, né, pastor? Irmãos, e aí eu comecei, chamei, falei assim, olha, Deus está me falando que você está vivendo isso, isso e isso, e você precisa buscar a Deus. A palavra do Senhor diz aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Precisa existir essa mansidão espiritual dentro do meu coração, para que eu possa, através das minhas atitudes, prevalecer mediante os ataques, mediante as armadilhas que Satanás traz. Ele tem feito com que casais briguem entre si. E aí eu digo para você uma coisa. Eu sou pastora aqui em Lagoinha, ajudando, né, pastor auxiliar, ajudando o pastor Áquila. Eu tenho me esforçado o máximo para poder conseguir dar conta de tudo e ainda do meu ministério. Eu não posso negligenciar minha casa como esposa, eu não posso negligenciar como mãe, porque eu tenho 2 filhos, adultos, casados, que têm filhos. Eu não posso me negligenciar como avó. Eu não posso simplesmente deixar de fazer o ministério, porque eu tenho todas essas coisas para cuidar. E aí eu vejo através desses dias que o cansaço está vindo porque eu estou trabalhando demais. O computador, ele está ali, e a maioria das pessoas hoje estão trabalhando através do computador, e é um cansaço terrível no final da tarde, porque a mente está cansada. Você larga serviço, você está esgotado. E outras profissões também que trazem o desgaste para a sua vida. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, porque essa pergunta eu faço para mim. Eu falo para mim, Vânia, Deus não tem nada com isso. Você teve tempo de trabalhar, você teve tempo de passear, você teve tempo de assistir televisão, você teve tempo de cuidar dos seus filhos, cuidar de tudo. Mas e o meu tempo? E o meu tempo? E eu te pergunto, meu irmão, como está o seu tempo com Deus? Porque não adianta. Tem uma música aí, não sei se é mundana, acho que é mundana, fala assim, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então não adianta vir para a igreja, cantar louvores, ministrar, ou participar do louvor. Não adianta estar aqui ministrando, não adianta estar tocando, se você não tem a essência de Jesus dentro de você. Se você não consegue aprender dele, se você não consegue restaurar sua vida. E esse convite nessa noite é para isso, para você ser restaurado. Por isso que eu intitulei essa palavra como palavra de graça. Palavra de graça. Porque eu recebi uma graça tão grande de Deus, quando Ele ministrou essa palavra no meu coração. Eu me senti agraciada, eu me senti fortalecida, eu me senti revigorada. E buscar ao Senhor tem que ser enquanto pode achar. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos mais ter essa liberdade de estar buscando. Vocês podem observar na China. O que está acontecendo lá? A mulher deu graças a Deus. E foi tirado dela o pagamento. Um pagamento mínimo, risório, irmãos. Ela perdeu, porque ela deu graças a Deus. E essa palavra graças a Deus, isso é muito forte, porque
essa palavra é uma palavra simples, mas ela é profunda de uma certa forma que nós sabemos que toda a plenitude está em Jesus. Toda a plenitude está em Jesus. Nele está todas as coisas. Para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. E Ele deu graças a Deus que ocultou dos grandes, dos sábios, dos entendidos e permitiu dar a nós, igreja, aqueles a quem Ele revelasse. Isso é muito profundo, isso é muito grande. E eu preciso entender isso de uma forma profunda e grande. Para que eu possa, na hora que eu ler a palavra do Senhor, essa palavra trazer vida para mim, e na hora que Jesus trouxer a pessoa até você, você vai gerar vida naquela pessoa, e assim a igreja do Senhor vai crescer dia após dia, na graça, no conhecimento e no poder da palavra dele, porque é a palavra, ele vela pela sua palavra. Não adianta você dar a sua palavra para o perdido, não adianta você dar a sua palavra, mas é a palavra de Deus, porque Deus, ele tem responsabilidade pela sua palavra. Ele vai fazer cumprir. Mas se você não tem essa palavra dentro de você, fluindo na hora necessária, como é que você vai restaurar a igreja de Cristo? Ou você esqueceu que Ele te fez esse convite? Para que é o convite? Jesus, Ele escolheu cada um de nós, ele fala da seguinte forma: vocês são luzeiros, como luzeiros, no meio de uma geração corrupta e perversa. Você tem sido essa luz? Você tem iluminado o seu lar? Você tem olhado para as situações e dito assim: Satanás, até aqui você veio, mas da agora para frente você não dá um passo. Por um caminho você veio, mas por 7 caminhos você vai fugir. Para isso eu preciso aceitar o convite. Para isso eu preciso aceitar o convite. Mas esse convite, meu irmão, não é estar aqui na igreja. Isso faz parte. Isso faz parte do convite. Que Deus quer que o povo se una e se reúna e que haja unidade e que haja unicidade, né, pastor? O pastor fala muito sobre isso, sobre essa unicidade entre nós. Mas às vezes essa unicidade não está existindo dentro da sua casa. Às vezes não está existindo respeito. Às vezes não está existindo ali a cumplicidade entre marido e mulher, pai e filhos, entre amigos, no trabalho. No livro de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 16, diz que a resposta branda acalma o furor. Satanás tem feito com que as respostas dos cristãos não sejam brandas. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas que chegam até a nós por causa de uma palavra. Mas por outro lado, por que você conseguiu me ferir? Por quê? Porque eu não esqueci do aprendizado. Esqueci que Jesus veio trazer para nós é o amor. Tão simples, mas às vezes tão pouco praticado. Quando eu entrei aqui, a Jéssica começou a ministrar o louvor. Eu falei, gente, como que Deus é tremendo. Ele disse para você nessa noite que ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide.
Cantar é bonito, não é? Esse hino é maravilhoso, não é? Mas você já reparou que, às vezes, esse fruto está faltando na vida do seu irmão? Às vezes, esse fruto está faltando na vida do seu marido? Às vezes, está faltando na vida do seu filho, do seu patrão, do seu colega? E você tem se alegrado? Não com aquela situação, não com a falta do fruto, mas porque você está em Cristo e você é nova criatura e através de você, Ele vai ver o poder abençoador de Deus. E Deus, Ele quer libertar. Jesus, Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus liberta todas as pessoas de todas essas cargas. Existem 2 fatores. O primeiro, o constante, eu até anotei aqui para eu não esquecer, e o variável. O constante é a posição de autoridade de Jesus à direita de Deus, nas regiões celestiais. Essa é constante. Amém? Você quer ver? Colossenses 28, 14 e 15. Coloca aí para mim, Manu. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui, para você ver que essa autoridade, ela é imutável. Isso é impossível de ser mudado. Mateus, versículo 1, 14. Em quem temos? 14 e 15. Colossenses. É Colossenses, Manu. Desculpa, é Colossenses capítulo 2, 14 e 15. Estava certo, né? Acontece. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Toda a plenitude está em Cristo. Toda a plenitude está em Cristo. Ele derrubou, Ele desfez, Ele cancelou. Por isso, irmãos, quando Ele deu graças a Deus, Ele estava dizendo: estou concedendo a você. Você tem poder para viver uma vida diferente, como eu vivi. Como eu vivi enquanto homem na terra. E se eu vivi, você pode viver. Amém? Você recebe essa força, esse poder na sua vida? E Ele veio para fazer isso. Para renovar. E a segunda é a variável. Qual seria a variável? Você sabe qual que é a variável? Você sabe? A variável é a posição da igreja frente a frente às forças demoníacas. Por isso Jesus intercede por nós. Veja lá no Hebreus 10, 12 e 13. A de Jesus é invariável. Agora a variável está sobre nós. Igreja do Senhor. Quando nós estamos frente a frente ao nosso inimigo. Quando ele tenta com todas as forças nos destruir. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés.
está debaixo dos seus pés? Você tem conseguido se posicionar? Eu sei, irmãos, que essa é uma palavra que, às vezes, não é muito boa de se ouvir. Mas essa palavra é uma palavra que edifica, que chama a sua atenção, que te desperta. E é com carinho, é com amor, que Jesus está convidando você. E existe um hino que diz assim: Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Primeiro, irmãos, Ele te chama para renovar. Recuperar a posse ou domínio de alguma coisa perdida. Mediante essa palavra, eu te pergunto: o que você tem perdido? O que está faltando na sua vida espiritualmente? O que você acha? Peça o Espírito Santo para passar em revista a sua vida, quando você chegar em casa. E pedir para Ele mostrar para você o que você tem perdido, que Satanás roubou você. O que precisa ser restaurado? O que precisa ser renovado na sua vida? O segundo, Ele te chama para restaurar. A restauração, irmãos, a restauração de Deus, ela é como chuva depois de uma longa estiagem. Você já viu um campo, quando tem muito tempo que não chove nele? Como que ele fica seco? A plantação fica sem vida. E assim somos nós. Quando falta a chuva de graça do Senhor, nós ficamos secos, nós ficamos tristes, nós ficamos irritados, nós ficamos inconformados. E agimos, às vezes, como filho pródigo, que só queremos a herança do Pai, queremos cura, queremos libertação, queremos prosperidade, queremos multiplicação em todas as coisas. E essa terra seca, às vezes, sou eu. Essa terra seca, às vezes, é você, meu irmão. Às vezes você não precisa de dinheiro, mas às vezes está faltando a paz. Está faltando a alegria de salvação. Está faltando a força para buscar ao Senhor, porque você passa, às vezes, mais tempo na televisão, assistindo séries. Você passa mais tempo do seu celular, jogando. Você passa mais tempo fazendo outras coisas. E o tempo que sobra para Deus é mínimo. E não pensa você que eu estou falando isso, te acusando. Porque todos nós somos sujeitos. Todos nós. Porque Satanás, ele quer te enfraquecer. Ele quer fazer com que você não tenha um relacionamento com Deus. E relacionamento vem da palavra relar. Relar, estar junto, está relando ali, ó. Quando Jesus convida você, meu irmão, a tomar dele o jugo, porque o dele é leve e suave. Jugo quer dizer, é uma madeira, né, pesada, que ela é ligada ali numa parte daquele aparato, né, que coloca sobre o boi, e sobre os ombros dele, e ele vai carregar alguma coisa, ele vai puxar alguma coisa ali. Então se torna muito pesado. E às vezes está tão pesado, porque o peso, às vezes nós achamos que é uma coisa normal, como muitas das vezes você ficar 2 horas assistindo uma série e não ficar, às vezes, nem 5 minutos na presença de Deus. O seu jugo vai ficar muito pesado. Agora, aprendei de mim que sou manso e humilde. Você precisa aprender do Senhor, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer fazer chover, Ele quer fazer com que você tenha força para permanecer diante dEle. E o jugo faz com que, às vezes, 2 animais estejam ali, ó, aparelhados.
E aí o que acontece? Um animal tem o mais velho, o mais experiente, e atrela com ele um novato ali, que ainda não sabe o trabalho, e ali eles começam a trabalhar juntos, e aquele mais experiente vai guiando o outro. Assim, Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos atrelar nele. Ele quer que você fique bem juntinho. E que ele, como mais experiente, ele como sabedor e conhecedor de todas as coisas, ele vai te guiar, ele vai te mostrar o caminho que você deve andar, e ele vai mostrar para você qual que é a boa, perfeita e agradável vontade para a vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É uma palavra simples, mas é uma palavra muitas das vezes pouco praticada. Porque nós temos visto, nós enquanto pastores, você, quantas pessoas te procuram dessa forma? E você precisa falar. Mas para você fazer isso, você precisa ser experiente, você precisa ser forte, você precisa ter direção, você precisa ser aquele que vai guiar o cansado, o oprimido, assim como Jesus. Nós nos atrelamos nele e vamos, e ele nos mostra a direção. E quando Deus trouxer uma pessoa para estar com você, você vai fazer o mesmo papel de Jesus. Com sabedoria, com graça, com força, com saúde. E você não vai, depois de tudo, como disse o apóstolo Paulo, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Porque senão você vai entrar em batalhas, em guerras, você vai ajudar terceiros e depois você vai cair. E às vezes é nessas horas, irmãos, de sequidão, que nós costumamos, incrementar o nosso contato com Deus. Às vezes no sofrimento você vai cair. Você vai se prostrar diante de Deus. Mas como que você vai fazer isso? Orando, jejuando, louvando ao Senhor. Porque em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Jesus dava graça em tudo que ele ia fazer ao Pai. E por último, irmãos, ele te convida a derramar. Derramar significa espalhado, entornado, despejado ou vertido. Jesus te convida, nesta noite, a se derramar diante dele. Assim como ele verteu o seu sangue ali na cruz, que você possa também, em nome de Jesus, através dessa força, através dessa busca, da santificação, ser restaurado para restaurar, ser curado para curar, ser orientado para orientar, como igreja viva, como corpo de Cristo restaurado, que aguenta perseguições, que aguenta quando vem uma adversidade, que sabe como lidar com pessoas difíceis, que sabe olhar para aquelas pessoas e falar assim, está faltando a graça, está faltando o amor de Deus. E eu não posso olhar para esse lado, o que tem de bom na vida do Paulo? Nossa, vamos supor que o Paulo está me provocando, o Paulo está me irritando, o Paulo está me cansando, seja lá o que for que o Paulo está fazendo comigo. Aí eu vou observar e vou falar assim, nossa, eu estou vendo tudo isso de ruim na vida do Paulo. Mas o que tem de bom? Às vezes eu vou precisar de uma lupa para poder achar o que tem de bom na vida do Paulo, mas vou achar. Porque ninguém é 100% ruim, irmãos. E aí, quando eu pegar aquele fiozinho de bondade na vida do Paulo, aí eu vou entrar ali, naquele pedaço, naquela área, e através daquela área eu vou conseguir fazer com que o Paulo me aceite, fazer com que o Paulo possa ver Jesus em mim, e porque nós temos que pedir que todos quantos se achegarem a nós, sintam
a sua presença. Olhe para você e fala: essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Porque através disso, nós fazemos uma brasinha, nós fazemos uma fogueira. E Deus está te chamando para isso, para incendiar. Não somente cantar, incendeia, não é isso? Incendeia, Jesus, essa igreja. Incendeia o altar. Mas é assim que se incendeia uma igreja. É assim que se incendeia um altar. É buscando no outro aquilo que ele tem de bom. Porque o de ruim é exposto de forma assim, não precisa nem de perguntar o que você tem de ruim. Às vezes aflora. E é esse convite que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos orar? Que a igreja do Senhor possa ser edificada. Que a igreja do Senhor se derrame. E que a igreja do Senhor receba força. Eu gostaria de estar orando para você. Para que você, nesta noite, venha receber. E se você está posicionado, que você receba mais graça. Para se posicionar mais e mais cada dia. Porque nós sabemos que não é fácil. No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. E se eu venci, você também vai vencer. Amém? Amém? Senhor Deus e Pai. Este é o momento, Deus, que o Senhor nos convida, Pai. O Senhor é a nossa aliança. O Senhor é aquele que nos religou a Deus. O Senhor é aquele que nos convida nesta noite a estar com o Senhor, a permanecer com o Senhor. Pai, eu quero te apresentar, meu Pai, essa igreja. Eu quero te apresentar, ó Pai, os meus irmãos de casa. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, derramar sobre eles essa graça, ó Pai, alegria de salvação. Eu ministro vida. Pai, eu te peço que venha ser gerado no interior, ó Deus, no ventre de cada um, Senhor, essa restauração, essa força para te buscar, essa força, Senhor, para estar ligado em Ti, ó Pai. Ó Deus, tomando sobre cada um, ó Pai, o Teu jugo, ó Pai. Aprendendo do Senhor, meu Deus, a cada dia, crescer na graça, no conhecimento, ter sabedoria, Deus, para lidar com toda e qualquer situação, assim como o Senhor lidou com, ó Pai, 12 discípulos, e o Senhor, Pai, conseguiu, ó Deus, estar com cada um, lidar com a indiferença de cada um, ó Deus, e se mostrar Deus para cada um deles. Por isso, Deus, eu gero isso na tua igreja, Pai. Eu peço ao Senhor que seja derramado dessa graça, desse poder, dessa virtude, dessa sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, porque sem ela, Pai, nós não conseguimos, ó Deus. Sem a tua presença, sem a tua unção. Ó Deus, e dá força para que possamos a cada dia nos santificarmos diante de Ti, ó Pai. Nos curvarmos diante da tua sabedoria. E entender, Pai, que a tua sabedoria nos alimenta, nos transforma, nos edifica e nos faz, ó Deus, permanecer, Pai, inabaláveis, ó Deus, em toda e qualquer situação. Te damos graça nessa noite, Pai, e eu te agradeço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a alegria do Senhor seja força para a tua igreja continuar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós damos graças ao Senhor por isso. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite a todos, aos que estão em casa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor vos acompanhe. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dar a graça, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.